Você já percebeu que se apaixona sempre pelo mesmo tipo de pessoa? Que os relacionamentos começam de forma mágica, intensa, avassaladora, mas terminam sempre da mesma forma dolorosa? Que as características que te atraem no começo são exatamente as que você não suporta no final? E que por mais que você jure que nunca mais vai repetir, você repete. De novo. E de novo. Carl Jung descobriu o porquê. E a resposta não está nos outros, está em você. Jung descobriu que quando você se apaixona, você não está amando a pessoa real. Você está amando partes de si mesma que projetou nela, partes que você rejeitou, partes que você enterrou, partes que você chamou de sombra. E enquanto você não integrar essas partes, vai continuar buscando elas nos outros. E sofrendo quando perceber que ninguém pode carregar sua sombra por você. Esta é a história de uma mulher que descobriu isso da forma mais dolorosa e que, ao descobrir, finalmente se libertou. Laura tinha 35 anos quando finalmente percebeu o padrão. Não que o padrão não estivesse lá antes. Estava. Claro como o dia. Mas ela estava cega. Ou talvez não quisesse ver. Porque ver significaria admitir algo que ela não estava pronta para admitir. Que todos os seus relacionamentos eram iguais. Que todos os homens por quem se apaixonava eram, no fundo, o mesmo homem. E que todos terminavam exatamente da mesma forma. A percepção veio em uma tarde comum. Laura estava no café esperando uma amiga quando viu um casal brigando. Não gritando, mas brigando daquele jeito silencioso e mortal onde as palavras cortam mais que gritos. E o homem disse algo que fez Laura congelar. Disse exatamente as mesmas palavras que 3 homens diferentes tinham dito para ela. Palavra por palavra, como se tivessem lido o mesmo roteiro. E foi ali, naquele momento, que algo dentro dela clicou. Não racionalmente, mas visceralmente. Como quando você vê algo que sempre esteve na sua frente, mas que você se recusava a enxergar, e de repente não consegue mais não ver. Laura começou a contar, mentalmente. Quantos relacionamentos tinha tido? Quantos deles tinham começado da mesma forma? E quantos tinham terminado da mesma forma? 5. 5 relacionamentos sérios, e todos com homens que no papel eram diferentes. Profissões diferentes, histórias diferentes, rostos diferentes. Mas quando Laura olhou além da superfície, percebeu algo aterrorizante. Todos eles tinham a mesma essência. Todos eles eram emocionalmente distantes. Todos eles eram intensos no começo e ausentes depois. Todos eles a faziam sentir que precisava provar seu valor. E todos eles eventualmente a abandonavam, não fisicamente, mas emocionalmente, até que ela não suportava mais e terminava. Ou eles terminavam, mas sempre da mesma forma dolorosa. E a pergunta que não queria calar era, por quê? Por que ela escolhia sempre o mesmo tipo? Por que se apaixonava sempre pelas mesmas características? Por que, mesmo sabendo que aquilo não funcionava, continuava repetindo? Era como se houvesse um ímã invisível puxando ela sempre na mesma direção. E ela não conseguia entender de onde vinha essa força. A amiga chegou, e Laura, ainda perturbada pela percepção, contou. Contou sobre o padrão, sobre os 5 homens que eram o mesmo. E a amiga, que era psicóloga, disse algo que mudaria tudo. Disse, você já leu Jung? Ele falava exatamente sobre isso, sobre como a gente projeta a própria sombra nos outros, principalmente em relacionamentos. Laura nunca tinha ouvido falar de Jung, não sabia o que era sombra, não sabia o que era projeção. Mas algo naquelas palavras ressoou, como se fossem a chave para uma porta que ela nem sabia que existia. Voltou para casa, pesquisou e encontrou Carl Jung. E encontrou conceitos que pareciam ter sido escritos especificamente sobre ela. Jung dizia que sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesma, tudo que você acha inaceitável, tudo que você enterrou tão fundo que nem lembra mais que existe, e que essa sombra não desaparece. Ela fica lá no inconsciente esperando, e quando você não a integra, você a projeta nos outros. E então,
Vê nos outros aquilo que não consegue ver em si mesma. E Jung dizia mais. Dizia que nos relacionamentos amorosos, a projeção é ainda mais intensa. Porque quando você se apaixona, você não está vendo a pessoa real. Você está vendo sua própria sombra refletida nela. Está vendo partes suas que rejeitou. E é por isso que a paixão inicial é tão intensa. Porque você finalmente encontrou aquilo que estava procurando. Não no outro, mas em você mesma. Só que projetado. Laura leu aquilo e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Porque fazia sentido. Fazia sentido demais. Ela sempre se apaixonava por homens emocionalmente distantes e sempre sofria porque eles não se abriam, não se conectavam, não demonstravam o que sentiam, e ela passava os relacionamentos inteiros tentando fazê-los se abrir, tentando alcançá-los emocionalmente, e falhando. Mas e se Jung estava certo e aquilo não era sobre eles? E se era sobre ela? E se a distância emocional que ela via neles era, na verdade, uma parte dela que ela tinha rejeitado? Uma parte que ela não admitia ter? Uma parte que ela projetava nos outros porque não conseguia ver em si mesma? Laura pensou e lembrou. Lembrou da infância. Lembrou de ter aprendido muito cedo a não mostrar emoção, a não chorar, a não precisar de ninguém, porque vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza era inaceitável. Então ela tinha construído muros, tinha se tornado forte, independente, controlada, e tinha enterrado a parte dela que era vulnerável, que precisava, que sentia profundamente, tinha chamado aquela parte de fraqueza e tinha rejeitado completamente. E agora, olhando para o padrão dos relacionamentos, percebeu algo devastador. Percebeu que se apaixonava por homens emocionalmente distantes porque eles eram o espelho perfeito da parte dela que tinha rejeitado. Eles carregavam a vulnerabilidade que ela não permitia em si mesma. E ela passava os relacionamentos inteiros tentando fazê-los se abrir, porque no fundo, era ela mesma que precisava se abrir. Era ela mesma que precisava integrar aquela parte rejeitada. Jung estava certo. Seu amor não era pelos homens reais, era pela própria sombra projetada neles. E enquanto não integrasse essa sombra, continuaria repetindo, continuaria buscando fora aquilo que só podia encontrar dentro. E continuaria sofrendo, porque ninguém pode carregar sua sombra por você. E essa percepção, por mais dolorosa que fosse, foi o começo de tudo. Nos dias seguintes, Laura não conseguiu parar de pensar. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, e agora ela via tudo com uma clareza dolorosa. Via não apenas os relacionamentos passados, mas também os padrões que se repetiam em todas as áreas da vida. E quanto mais via, mais percebia o quanto tinha vivido inconsciente. O quanto tinha sido governada por forças que não entendia, por sombras que não reconhecia. Comprou todos os livros de Jung que encontrou e mergulhou. Não estava lendo por curiosidade intelectual, estava lendo para sobreviver, porque sentiu que se não entendesse aquilo, passaria o resto da vida repetindo os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, as mesmas dores, e ela estava cansada, cansada de amar errado, cansada de sofrer da mesma forma, cansada de não entender por que escolhia o que escolhia. Jung explicava que projeção acontece porque você não consegue ver suas próprias qualidades rejeitadas. Então, o inconsciente as projeta nos outros. E você vê nos outros, com clareza absoluta, aquilo que é cego em si mesma. Vê a raiva no outro, mas não vê sua própria raiva reprimida. Vê a frieza no outro, mas não vê sua própria desconexão emocional. Vê a necessidade no outro, mas não vê seu próprio vazio. E Laura começou a fazer uma lista dolorosa, de todas as características que odiava nos homens por quem se apaixonava. E a lista era sempre a mesma: emocionalmente distantes, incapazes de se abrir, presos no próprio mundo, incapazes de se conectar profundamente. E enquanto escrevia, percebeu algo que a fez chorar. Percebeu que estava descrevendo a si mesma. Ela era emocionalmente distante.
só que chamava isso de independência. Era incapaz de se abrir, só que chamava isso de força. Estava presa no próprio mundo. Só que chamava isso de autocontrole. Era incapaz de se conectar profundamente, só que chamava isso de não precisar de ninguém. Tinha transformado todas as características da sombra em virtudes, e tinha projetado tudo aquilo nos outros, e tinha sofrido vendo neles aquilo que não conseguia ver em si mesma. Jung dizia que projeção é inconsciente. Você não escolhe projetar, acontece automaticamente, porque o inconsciente não suporta contradição, então pega tudo que você rejeita e coloca para fora. E você vê no mundo aquilo que não consegue ver em si mesma. E é por isso que projeção é tão poderosa em relacionamentos, porque quando você se apaixona, a projeção fica ainda mais intensa. Você projeta não apenas a sombra, mas também partes idealizadas, e então vê no outro não quem ele é, mas quem você precisa que ele seja. E Laura percebeu que tinha feito isso a vida inteira. Tinha se apaixonado não por homens reais, mas por projeções, por versões idealizadas que ela mesma tinha criado. E quando os homens reais apareciam, quando as projeções caíam, ela ficava decepcionada. Sentia que tinha sido enganada, que eles tinham mudado. Mas Jung diria, eles não mudaram. Você apenas parou de projetar e pela primeira vez viu quem eles realmente eram. E não eram o que você projetou. Laura marcou terapia, não porque achava que estava doente, mas porque sabia que não conseguiria fazer aquela jornada sozinha. Precisava de alguém que entendesse Jung, que entendesse sombra, que pudesse guiá-la no processo de integração, porque agora sabia que entender não bastava. Precisava integrar, e integração não é intelectual, é emocional, é visceral. A terapeuta era junguiana, e na primeira sessão perguntou algo que Laura não esperava. Perguntou, qual é a característica que você mais rejeita em si mesma? E Laura não soube responder, porque tinha passado 35 anos rejeitando tão automaticamente que nem percebia mais o que estava rejeitando. Tinha se tornado inconsciente, e agora precisava tornar consciente. A terapeuta sugeriu um exercício. Disse, pense no último homem por quem você se apaixonou. Descreva tudo que você amou nele. E depois, tudo que você odiou. Laura pensou em Marcos, o último, o que tinha terminado 6 meses atrás e ainda doía. Amou nele intensidade, paixão, liberdade, espontaneidade, capacidade de viver o momento. Odiou nele irresponsabilidade, incapacidade de planejar, impulsividade, falta de compromisso, incapacidade de criar estabilidade. E a terapeuta perguntou, você percebe que são as mesmas coisas, apenas com nomes diferentes? Laura olhou para a lista e percebeu. Intensidade era impulsividade, paixão era irresponsabilidade, liberdade era falta de compromisso. Eram a mesma característica, apenas vista por ângulos diferentes. Quando ela estava apaixonada, via o lado positivo. Quando a projeção caía, via o lado negativo. Mas era a mesma coisa. E a terapeuta continuou. E agora me diga, você tem essas características? Laura negou imediatamente. Não, ela era o oposto. Era responsável, planejada, controlada, estável. Não tinha nada daquilo. E a terapeuta sorriu. Um sorriso gentil, mas penetrante. E disse, exatamente. Você não tem nada daquilo porque rejeitou tudo. E quando você rejeita uma parte de si, você a projeta. E então se apaixona por alguém que carrega aquilo que você não permite em si mesma. Você já percebeu que se apaixona por pessoas que têm características que você rejeita em si mesma? Comente aqui. Laura saiu da sessão atordoada, porque estava começando a entender, não apenas intelectualmente, mas profundamente. Entendia que tinha passado a vida se apaixonando pela própria sombra, buscando fora aquilo que tinha rejeitado dentro, e que enquanto não integrasse aquelas partes, continuaria repetindo, continuaria buscando, continuaria sofrendo. E pela primeira vez, em vez de sentir desespero, sentiu algo diferente. Sentiu possibilidade, porque se Jung estava certo, então havia um caminho.
O caminho não era encontrar a pessoa certa. Era se tornar inteira, integrar a sombra. E então, finalmente, amar não por projeção, mas por verdade. Bloco 3, 950 palavras, após. O processo de integração começou de uma forma que Laura não esperava. Não começou olhando para dentro, começou olhando para fora. A terapeuta pediu que ela fizesse algo simples, mas profundamente desconfortável. Pediu que ela observasse tudo que a irritava nos outros, tudo que a incomodava, tudo que julgava. E anotasse. Porque Jung dizia que aquilo que você julga no outro é sempre uma pista da sua própria sombra. Laura começou a anotar e percebeu algo perturbador. Percebia que julgava muito. Julgava pessoas espontâneas demais, chamava de imaturas. Julgava pessoas emocionais demais, chamava de fracas. Julgava pessoas vulneráveis, chamava de carentes. E cada julgamento era uma sentença, uma forma de dizer: eu não sou assim, eu sou o oposto, eu sou melhor. Mas Jung diria que julgamento é sempre projeção, que quando você julga no outro aquilo que não tolera em si mesma, você está rejeitando sua própria humanidade. Está criando uma divisão artificial entre o que é aceitável e o que não é. E essa divisão cria a sombra, porque tudo que você coloca do lado do inaceitável não desaparece. Fica lá, no escuro, esperando ser visto. A terapeuta explicou que integração não significa se tornar aquilo que você rejeita. Não significa que Laura precisava se tornar irresponsável ou descontrolada. Significa reconhecer que aquelas características também existem nela. Em doses menores, talvez. Reprimidas, certamente. Mas existem. E que quando você reconhece, você para de projetar. E quando para de projetar, você para de sofrer pelos outros. Porque finalmente vê que nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre você. Nos meses seguintes, Laura fez um trabalho profundo. Um trabalho que não era bonito, não era inspirador. Era sujo, era doloroso. Era olhar para partes de si mesma que tinha passado 35 anos evitando. E cada vez que olhava, queria desviar, queria negar, queria dizer: isso não é meu. Mas a terapeuta gentilmente sempre trazia de volta e dizia: é sim, é seu, e você precisa abraçar isso. Laura começou a perceber coisas que nunca tinha visto. Percebeu que quando alguém era vulnerável na frente dela, ela sentia desprezo. Não falava, mas sentia. E agora entendia por quê. Porque vulnerabilidade era a parte dela que tinha rejeitado mais profundamente. A parte que aprendeu, desde criança, que era inaceitável. E sempre que via vulnerabilidade no outro, via a própria sombra. E sentia desprezo não pelo outro, mas por aquela parte rejeitada de si mesma. E então a terapeuta propôs algo radical. Propôs que Laura fizesse justamente aquilo que mais rejeitava. Propôs que ela se permitisse ser vulnerável, que chorasse quando precisasse chorar, que pedisse ajuda quando precisasse de ajuda, que admitisse quando não estava bem, que parasse de fingir força e permitisse fraqueza. E Laura sentiu pânico, porque aquilo era exatamente o oposto de tudo que ela tinha construído. Era desmantelar a armadura que usava há décadas. Mas começou, devagar, com medo. Na próxima sessão, quando a terapeuta perguntou como estava, Laura não disse que estava bem. Disse que estava com medo. Medo de que se abrisse seria rejeitada. Medo de que se mostrasse vulnerável seria vista como fraca. Medo de que se precisasse de alguém seria abandonada. E quando disse isso, chorou. Chorou como não chorava há anos. E a terapeuta não tentou parar. Apenas testemunhou. E disse: isso é coragem, Laura, não fraqueza. Jung dizia que sombra não é apenas o que há de ruim em você. É tudo o que você rejeita. E às vezes, o que você rejeita são coisas boas. Sensibilidade, vulnerabilidade, necessidade de conexão. Você rejeita porque aprendeu que aquilo era perigoso, que aquilo machucava. Então enterrou. E agora, para integrar, precisa desenterrar. Precisa trazer para a luz.
precisa dizer: isso também é meu. E está tudo bem. Laura começou a fazer isso em pequenas doses na vida cotidiana. Quando uma amiga perguntava como estava, em vez de dizer tudo bem, dizia a verdade. Quando precisava de ajuda, pedia. Quando sentia algo, permitia sentir. E no começo, era aterrorizante. Sentia que estava exposta, vulnerável, sem proteção. Mas algo estranho aconteceu. As pessoas não a rejeitaram. Pelo contrário, se aproximaram. Porque vulnerabilidade conecta, autenticidade atrai. E Laura estava pela primeira vez sendo autêntica. E quanto mais integrava a sombra, menos projetava. Começou a olhar para as pessoas e ver quem elas realmente eram. Não versões idealizadas, não projeções, mas humanos, com luz e sombra, com qualidades e defeitos. E percebeu algo libertador. Percebeu que quando você para de projetar, você também para de se decepcionar, porque não está esperando que o outro seja aquilo que só você pode ser para si mesma. 6 meses depois de começar o trabalho com a sombra, Laura encontrou Marcos por acaso. O ex, o último relacionamento, o que tinha terminado de forma dolorosa. E quando o viu, não sentiu raiva, não sentiu mágoa, não sentiu saudade, sentiu gratidão. Porque percebeu que Marcos tinha sido o espelho perfeito. Tinha carregado a projeção da sombra dela com perfeição. E por isso tinha doído tanto. Porque a dor nunca foi sobre ele. Foi sobre a parte dela que ela não conseguia ver. Conversaram. E pela primeira vez, Laura viu Marcos como ele realmente era. Não como o homem intenso e livre por quem se apaixonou. Não como o homem irresponsável e distante que odiou. Mas como um humano, com suas próprias sombras, suas próprias dores, suas próprias buscas, e percebeu que ele nunca foi o problema, nem a solução. Ele foi apenas o espelho. E agora que Laura tinha olhado para si mesma, não precisava mais do espelho. E essa percepção mudou tudo. Bloco 4. 950 palavras. Após. 1 ano depois de começar o trabalho com a sombra, Laura estava em um lugar completamente diferente. Não externamente, mas internamente. Tinha se tornado alguém que conseguia olhar para si mesma sem desviar o olhar. Conseguia reconhecer as próprias contradições sem julgamento. Conseguia aceitar que era, como todo ser humano, um conjunto de luz e sombra. E essa aceitação tinha mudado não apenas como ela se via, mas como se relacionava com o mundo. Mas havia algo que ainda não tinha testado. Ainda não tinha se envolvido com ninguém. Não porque estava fugindo, mas porque estava, pela primeira vez, esperando estar pronta, esperando não repetir, esperando poder amar de uma forma diferente. Amar não por projeção, mas por verdade. E isso exigia algo que ela nunca tinha tido antes. Exigia estar inteira. Jung dizia que você só pode amar verdadeiramente quando para de precisar que o outro complete você. Quando para de buscar no outro aquilo que falta em você. E Laura tinha passado a vida inteira buscando. Buscando nos homens a vulnerabilidade que rejeitava em si mesma. Buscando a espontaneidade que reprimia. Buscando a liberdade que não permitia. E por isso nunca tinha amado de verdade. Tinha amado projeções. Tinha amado sombras. Mas nunca tinha amado pessoas reais. E agora, pela primeira vez, sentia que talvez fosse capaz. Não porque tinha se tornado perfeita, mas porque tinha se tornado consciente. Consciente das próprias sombras. Consciente das próprias projeções. E consciente de que quando você conhece seus padrões, pode escolher não repeti-los. Foi exatamente nesse momento que conheceu Daniel. Não foi dramático, não foi mágico, foi simples. Conversaram em um evento de trabalho, e algo nele chamou a atenção. Mas dessa vez, Laura percebeu que a atenção era diferente. Não era aquela atração avassaladora dos outros relacionamentos. Não era aquela intensidade cega que a fazia ignorar todos os sinais de alerta. Era algo mais sutil, mais verdadeiro, mais real. E pela primeira vez, Laura fez algo que nunca tinha feito. Parou.
e perguntou para si mesma: o que estou vendo nele? E mais importante, o que disso é real e o que disso é projeção? E percebeu que conseguia separar. Conseguia ver Daniel como ele era, com qualidades reais, com defeitos reais, sem idealização, sem sombra projetada. E isso era novo, era assustador, mas era libertador. Começaram a se encontrar. E Laura percebeu que estava sendo diferente. Não estava fingindo ser forte, não estava escondendo vulnerabilidade, não estava construindo muros, estava sendo ela mesma, inteira, com luz e sombra. E Daniel respondia a essa autenticidade com a própria autenticidade. Não havia jogos, não havia máscaras, não havia projeções. Apenas dois humanos se conhecendo de verdade. Mas o teste real veio quando Laura percebeu algo em Daniel que nos relacionamentos anteriores teria sido gatilho imediato. Percebeu que ele era emocionalmente reservado. Não frio, não distante, mas reservado. Levava tempo para se abrir. E nos relacionamentos passados, Laura teria interpretado isso como rejeição. Teria projetado sua própria distância emocional. E teria começado o ciclo de tentar fazê-lo se abrir, de tentar alcançá-lo, de sofrer porque ele não estava disponível. Mas dessa vez foi diferente. Laura percebeu o padrão se ativando. Sentiu a vontade de interpretar aquela reserva como algo sobre ela. Sentiu a tentação de projetar, mas parou, respirou e perguntou. Perguntou diretamente para Daniel: você parece reservado. É só seu jeito ou tem algo acontecendo? E Daniel respondeu com honestidade. Disse que era introvertido, que precisava de tempo para processar emoções, que não era sobre ela, era sobre ele. E Laura ouviu, realmente ouviu, e acreditou. Você já conseguiu parar um padrão antigo antes dele se repetir? Comente aqui. E foi exatamente nesse momento que Laura percebeu algo extraordinário. Percebeu que pela primeira vez não estava interpretando o comportamento do outro através das próprias feridas. Não estava projetando suas sombras. Estava vendo Daniel como ele era e estava respondendo a quem ele realmente era, não a quem ela precisava que ele fosse. E isso mudava tudo. Jung dizia que relacionamento consciente é aquele onde você reconhece suas projeções e as retira. Onde você vê o outro como separado de você. Onde você para de esperar que o outro cure suas feridas ou carregue suas sombras. E Laura estava fazendo isso. Não perfeitamente, mas conscientemente. E consciência era tudo. Nos meses seguintes, o relacionamento com Daniel cresceu de uma forma que Laura nunca tinha experimentado. Não era perfeito. Tinham conflitos, tinham diferenças. Mas os conflitos eram sobre coisas reais, não sobre projeções. E quando Laura sentia algo forte demais, desproporcionalmente forte, parava e perguntava: isso é sobre ele ou sobre mim? E na maioria das vezes era sobre ela, sobre alguma sombra sendo ativada, sobre alguma ferida sendo tocada. E em vez de culpar Daniel, ela olhava para dentro, trabalhava com aquilo e voltava para o relacionamento mais inteira. E Daniel fazia o mesmo, porque ele também estava fazendo o seu próprio trabalho. Também tinha suas sombras, também projetava, mas estava consciente. E quando dois adultos conscientes se relacionam, acontece algo raro. Acontece encontro real, não fusão, não dependência, mas encontro entre duas pessoas inteiras que escolhem estar juntas, não porque precisam, mas porque querem. Laura percebeu que tinha vivido 35 anos buscando a pessoa certa. E agora entendia que a pessoa certa nunca existiu. O que existia era a versão certa de si mesma, a versão integrada, a versão que não projetava sombra. A versão que podia amar sem precisar ser completada. E essa versão não tinha nascido de um dia para o outro. Tinha nascido de um ano de trabalho profundo, de olhar para dentro, de aceitar o inaceitável, de integrar a sombra. E agora, pela primeira vez, Laura estava amando de verdade. Amando não a própria projeção, mas uma pessoa real,
com todas as imperfeições, com todas as limitações, com toda a humanidade, e descobriu que amor real era infinitamente melhor que amor projetado, porque era verdadeiro, e verdade não decepciona, porque nunca prometeu ser aquilo que não é. 6 meses de relacionamento com Daniel trouxeram algo que Laura não esperava. Trouxeram não apenas crescimento, mas também testes. Testes profundos que revelavam camadas de sombra que ela nem sabia que existiam. Porque integração não é um evento único, é um processo. Um processo que dura a vida inteira. E cada vez que você pensa que já viu tudo, o inconsciente revela outra camada. O primeiro teste veio de forma sutil. Laura e Daniel estavam planejando uma viagem, e Daniel, naturalmente reservado, não demonstrava o mesmo nível de empolgação que ela. E Laura sentiu aquela pontada familiar, aquela voz interior que dizia: ele não está tão interessado quanto você. Você está investindo mais, você sempre investe mais, e vai se machucar de novo. E por um momento, Laura quase acreditou, quase caiu no padrão. Quase começou a interpretar a reserva de Daniel como desinteresse. Quase projetou, mas então parou. E reconheceu. Reconheceu que aquilo era sombra. Era a parte dela que ainda acreditava que não era suficiente, que precisava provar seu valor, que merecia menos do que dava, e essa parte estava tentando criar um drama onde não havia drama. Laura respirou fundo. E em vez de acusar Daniel de não estar empolgado, perguntou para si mesma: por que eu preciso que ele demonstre empolgação da mesma forma que eu? Por que minha insegurança está pedindo validação constante? E quando fez essas perguntas, percebeu que não era sobre Daniel. Era sobre a ferida antiga, a ferida de não se sentir escolhida. E essa ferida, quando não tratada, criava projeções. Fazia ela interpretar cada silêncio como rejeição, cada diferença como abandono. Jung dizia que feridas não curadas são como ímãs de projeção. Elas distorcem tudo o que você vê, fazem você interpretar neutralidade como hostilidade, diferença como ameaça, e você passa a vida reagindo não ao que está acontecendo, mas ao que aconteceu no passado. E Laura estava vendo isso em tempo real. Estava vendo como uma ferida de décadas atrás ainda tentava governar o presente. Mas agora tinha algo que não tinha antes. Tinha consciência. E consciência muda tudo. Porque quando você reconhece que está projetando, pode escolher não agir a partir da projeção. Pode escolher investigar. Pode escolher perguntar. Pode escolher não transformar sua ferida interna em conflito externo. Laura conversou com Daniel. Não de forma acusatória, mas de forma vulnerável. Disse: percebi que fiquei insegura porque você não demonstrou empolgação da forma que eu esperava, e reconheço que isso é meu. É minha ferida pedindo validação. Então estou te perguntando, não de um lugar de cobrança, mas de curiosidade: você está animado com a viagem? E Daniel respondeu com simplicidade: estou, só não demonstro da mesma forma que você. Mas estou. E Laura ouviu, e acreditou, e deixou ir. Deixou ir a necessidade de que ele fosse como ela. Deixou ir a expectativa de que amor precisasse ser demonstrado de uma forma específica. E percebeu que estava, pela primeira vez, permitindo que o outro fosse diferente. Sem interpretar diferença como problema. Jung dizia que maturidade emocional é quando você consegue ver o outro como realmente é, não como você precisa que ele seja. E Laura estava amadurecendo. Não porque não tinha mais feridas, mas porque não deixava mais as feridas governarem suas escolhas. Reconhecia, nomeava, trabalhava, e depois voltava para a relação mais inteira. E isso mudou não apenas o relacionamento com Daniel, mudou todos os relacionamentos. Laura percebeu que estava julgando menos, projetando menos, interpretando menos e vendo mais, vendo as pessoas como realmente eram, com suas complexidades, com suas contradições, com suas sombras e luzes, e percebeu que quando você para de exigir que os outros sejam perfeitos, você também para de exigir perfeição de si mesma.
e isso traz uma paz que ela nunca tinha sentido. Mas houve um momento, cerca de 8 meses de relacionamento, em que Laura quase voltou ao padrão completamente. Daniel precisou viajar a trabalho por 2 semanas. E na primeira semana, ligou todos os dias. Mas na segunda semana, ficou 2 dias sem ligar. E Laura sentiu o pânico subir. Sentiu aquela sensação antiga, aquela certeza irracional de que estava sendo abandonada, de que ele tinha perdido o interesse, de que tudo estava desmoronando. E dessa vez, foi mais difícil reconhecer a projeção, porque o gatilho estava sendo ativado com tanta força que parecia real. Parecia que o abandono estava acontecendo. Laura passou uma noite inteira sem dormir, criando histórias, imaginando cenários, convencendo-se de que estava certa, e estava prestes a enviar uma mensagem cheia de acusações quando parou. E lembrou de Jung, e lembrou da terapeuta, e lembrou de si mesma. Você já criou um drama inteiro na cabeça antes de perguntar o que realmente estava acontecendo? Comente aqui. Laura não enviou a mensagem, esperou. E quando Daniel ligou no dia seguinte, em vez de atacar, perguntou. Perguntou se estava tudo bem. E Daniel explicou que tinha entrado em reuniões consecutivas e não tinha conseguido ligar. Nada mais, nada dramático, nada relacionado a ela. E Laura percebeu mais uma vez que tinha criado um drama inteiro sozinha, que tinha interpretado a ausência como abandono, que tinha projetado sua ferida mais antiga na situação mais neutra. E chorou, não de alívio, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que sombra não é algo que você integra uma vez e nunca mais volta. É algo que você trabalha continuamente, que fica lá, esperando ser ativado, e que o trabalho não é nunca mais ser ativado. É reconhecer rapidamente quando é ativado. É não agir a partir da ativação. É voltar para si mesma e escolher responder conscientemente, não reagir inconscientemente. E essa compreensão mudou tudo, porque Laura parou de esperar estar curada. Parou de esperar nunca mais projetar. E começou a aceitar que seria um trabalho para sempre, e que estava tudo bem, porque consciência não elimina sombra. Consciência permite que você dance com ela sem ser governada por ela. E essa era a liberdade real. 1 ano e meio de relacionamento com Daniel trouxe algo que Laura nunca tinha experimentado antes. Trouxe estabilidade. Não a estabilidade tediosa que ela sempre associou com falta de paixão, mas a estabilidade profunda que vem de 2 adultos conscientes escolhendo estar juntos todos os dias. Sem drama, sem montanha-russa emocional, sem precisar provar nada. Apenas presença, apenas verdade, apenas amor real. E o mais fascinante era que Laura não sentia falta da intensidade dos relacionamentos anteriores. Não sentia falta da adrenalina da insegurança. Não sentia falta de tentar decifrar o que o outro estava sentindo. Porque agora tinha algo melhor. Tinha clareza. Tinha comunicação. Tinha um relacionamento onde ambos falavam o que sentiam, pediam o que precisavam e respeitavam as diferenças do outro. Mas Laura sabia que isso não tinha acontecido sozinho. Tinha acontecido porque ela tinha feito o trabalho. Tinha olhado para a sombra. Tinha integrado as partes rejeitadas. Tinha parado de projetar. E, principalmente, tinha parado de esperar que Daniel a completasse, porque tinha se tornado completa por si mesma. E 2 pessoas completas juntas criam algo muito mais poderoso que 2 metades tentando se fundir. Jung dizia que o maior presente que você pode dar ao seu relacionamento é se tornar consciente das próprias sombras, porque quando você para de projetar, o outro finalmente tem permissão para ser quem ele é. E Laura estava vendo isso. Via Daniel sendo ele mesmo, sem pressão para ser diferente, sem exigência de preencher vazios que não eram dele preencher, e ele florescia nessa liberdade. E o relacionamento florescia junto. Laura começou a perceber que estava atraindo pessoas diferentes, não apenas romanticamente, mas em todas as áreas da vida. Amigas novas eram diferentes das antigas, tinham mais profundidade, mais consciência,
mais autenticidade. E Laura entendia por quê. Porque ela tinha mudado sua vibração, tinha parado de vibrar carência, tinha parado de vibrar necessidade de validação e estava vibrando integridade. E integridade atrai integridade. Uma amiga nova, Marina, estava passando por algo que Laura reconheceu imediatamente. Marina estava sofrendo em um relacionamento tóxico e toda vez que contava sobre o namorado, Laura via o padrão. Via Marina projetando, via Marina se apaixonando pela própria sombra, via Marina repetindo exatamente o que Laura tinha repetido por anos e sentiu que precisava compartilhar. Com cuidado, Laura contou sua história. Contou sobre Jung, sobre projeção, sobre sombra. Sobre como tinha passado anos se apaixonando pela própria sombra projetada nos outros. E Marina ouviu com lágrimas nos olhos, porque reconheceu não apenas a história de Laura, mas a própria história. E Laura percebeu algo profundo. Percebeu que sua jornada não tinha sido apenas para ela, tinha sido também para que ela pudesse, depois de integrada, ajudar outras pessoas a fazerem a mesma jornada. Jung dizia que individuação não é um processo egoísta. Que quando você se torna consciente, você automaticamente ajuda o coletivo a se tornar mais consciente. E Laura estava fazendo isso, não pregando, não ensinando, mas testemunhando, compartilhando, sendo exemplo vivo de que integração é possível. Marina começou terapia junguiana e meses depois agradeceu Laura. Disse que tinha começado a ver seus próprios padrões, suas próprias projeções, e que estava pela primeira vez fazendo o trabalho de olhar para dentro em vez de culpar o namorado. E Laura sentiu gratidão. Gratidão por ter feito sua própria jornada, porque agora podia ser ponte para outras pessoas. Você já percebeu que sua transformação pode iluminar o caminho de outra pessoa? Comente aqui. No relacionamento com Daniel, Laura percebeu que a integração tinha trazido algo inesperado. Tinha trazido não apenas paz, mas também paixão. Mas uma paixão diferente. Não a paixão cega dos relacionamentos anteriores. Não a paixão que vem de projeção e idealização. Mas a paixão que vem de ver o outro como ele realmente é e escolher amá-lo justamente por isso. Ver suas imperfeições e não precisar consertá-las. Ver suas diferenças e não precisar mudá-las. Ver sua humanidade completa e abraçar tudo. E Laura percebeu que essa era a diferença entre amor projetado e amor real. Amor projetado ama a imagem que você criou. E quando a imagem cai, o amor cai junto. Amor real ama a pessoa, com todas as contradições, com todas as sombras, com toda a complexidade. E quanto mais você conhece a pessoa, mais ama, porque está amando verdade, não fantasia. Daniel também estava fazendo seu trabalho, e às vezes Laura via sombras dele sendo ativadas, via ele projetando, via ele interpretando algo dela através das próprias feridas. E em vez de ficar ofendida, Laura reconhecia e gentilmente refletia. Dizia: acho que isso não é sobre mim. Acho que é sobre algo seu. E Daniel, porque também era consciente, parava, investigava e voltava dizendo: você está certa. Era minha ferida falando. E essa dinâmica criava algo raro. Criava um relacionamento onde ambos eram espelhos conscientes um para o outro, onde ambos usavam os conflitos não para se destruir, mas para crescer, onde ambos reconheciam que o relacionamento não era apenas sobre estar juntos, era sobre evoluir juntos. E essa evolução conjunta criava uma intimidade que Laura nunca tinha experimentado. Jung dizia que relacionamento maduro é onde dois adultos se encontram conscientemente, onde nenhum está tentando ser salvo pelo outro, onde nenhum está tentando completar o outro, onde ambos estão inteiros e escolhem compartilhar inteireza. E Laura estava vivendo isso, e era infinitamente melhor do que tudo que tinha vivido antes, e percebeu algo que mudou completamente sua perspectiva. Percebeu que todos aqueles relacionamentos anteriores não tinham sido erros, tinham sido preparação.
Cada homem tinha sido o espelho perfeito para a sombra que ela precisava integrar naquele momento. Cada dor tinha sido um convite para olhar mais fundo. Cada decepção tinha sido uma oportunidade de parar de projetar e começar a ver. E agora, integrada, ela estava pronta para amor real. E amor real tinha chegado. Não porque procurou, mas porque se tornou. 2 anos depois de começar o trabalho com a sombra, Laura estava em um lugar que parecia impossível quando tudo começou. Não apenas no relacionamento com Daniel, que continuava crescendo de forma saudável, mas na relação consigo mesma. Tinha se tornado alguém que conseguia se olhar com compaixão, alguém que não rejeitava mais partes de si, alguém que tinha feito as pazes com a própria humanidade. Mas a jornada não tinha sido linear, e Laura sabia disso. Sabia que integração não é uma linha reta do sofrimento para a iluminação, é um espiral. Você revisita as mesmas feridas em camadas diferentes. Você pensa que já trabalhou algo, e então ele volta. Não porque você falhou, mas porque há sempre camadas mais profundas, e cada camada exige um novo nível de consciência. Uma dessas camadas surgiu de forma inesperada. Laura e Daniel estavam juntos há quase 2 anos quando ele recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Não era definitivo, não era imediato, mas era uma possibilidade real. E quando Daniel contou, Laura sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu pânico. Pânico puro e primitivo de abandono. E dessa vez o pânico era diferente. Não era baseado em insegurança sobre o relacionamento. Laura sabia que Daniel a amava. Sabia que o relacionamento era sólido. Mas algo mais profundo estava sendo tocado. Algo que ia além do relacionamento. Algo que tinha a ver com a ferida primordial. A ferida de abandono que estava lá desde sempre. Laura reconheceu. E em vez de agir a partir do pânico, parou, respirou e investigou. E percebeu que aquela ferida não era só sobre relacionamentos românticos. Era sobre a mãe, sobre o pai, sobre ter sido deixada emocionalmente sozinha na infância, sobre ter aprendido que as pessoas não ficam e que quando você se apega, você perde. E essa crença havia governado toda a sua vida adulta. Tinha feito ela criar muros, tinha feito ela se tornar independente demais, tinha feito ela rejeitar vulnerabilidade. E agora, pela primeira vez, Laura estava permitindo apego real. Estava permitindo precisar de alguém. Estava permitindo que Daniel importasse profundamente. E a possibilidade de perder isso estava ativando a ferida primordial. A ferida que dizia, viu? Você não deveria ter se apegado. Sempre acaba em perda. Laura voltou para a terapia e trabalhou aquela camada. Trabalhou não a ferida superficial dos relacionamentos adultos, mas a ferida profunda da criança que se sentiu abandonada e concluiu que amor é perigoso. E o trabalho foi doloroso. Foi chorar pela criança que ela foi. Foi dar para aquela criança a validação que nunca recebeu. Foi dizer para ela, você não foi deixada porque não era suficiente. Você foi deixada porque os adultos ao seu redor não sabiam estar presentes. E isso nunca foi sobre você. E enquanto fazia esse trabalho profundo, algo mudou em Laura. Mudou a forma como via o relacionamento com Daniel. Percebeu que tinha estado inconscientemente se segurando, não se entregando completamente. Mantendo uma parte dela de guarda, uma parte que não acreditava que alguém pudesse realmente ficar. E essa parte estava sabotando a intimidade, não de forma óbvia, mas de forma sutil, mantendo uma distância emocional mínima, por segurança. E Laura percebeu que estava fazendo exatamente aquilo que sempre criticou nos homens pelos quais se apaixonou. Estava sendo emocionalmente distante, estava se protegendo, estava mantendo muros. E essa era a última camada da projeção, a mais profunda. Laura não se apaixonava por homens distantes por acaso. Se apaixonava porque eles eram o espelho perfeito da própria distância que ela negava ter. Jung dizia que projeção é sempre bilateral, que você projeta nos outros aquilo que não vê em si, mas também atrai pessoas que projetam em você aquilo que elas não veem nelas mesmas.
E Laura tinha atraído homens distantes porque ela mesma era distante. E quando eles eram distantes, ela podia continuar sendo distante sem precisar admitir. Podia culpar eles e continuar protegida. Você já percebeu que critica nos outros exatamente aquilo que você faz de forma diferente? Comente aqui. Laura conversou com Daniel e pela primeira vez foi completamente honesta. Disse que tinha medo de se entregar completamente, medo de que se fizesse seria abandonada e que tinha mantido uma parte dela protegida, não conscientemente, mas estava lá. E Daniel ouviu e compartilhou suas próprias proteções, suas próprias distâncias. E juntos decidiram algo radical. Decidiram tentar se entregar completamente, sem garantias, sem proteções, apenas confiança. E foi aterrorizante, porque significava abrir mão do controle, significava aceitar que amor real envolve risco, que você pode se entregar completamente e ainda assim perder, e que a única forma de amar de verdade é aceitar esse risco. Porque amor sem risco é amor protegido. E amor protegido não é amor, é medo disfarçado. Laura começou a baixar os muros, conscientemente. Dizia para Daniel quando sentia medo, pedia proximidade quando precisava, chorava na frente dele sem vergonha, deixava ele ver todas as partes, as bonitas e as feias, as fortes e as frágeis, e ele fazia o mesmo. E aquilo criava uma intimidade que assustava e libertava ao mesmo tempo. E sobre a proposta de trabalho, Daniel decidiu não aceitar. Não porque Laura pediu, mas porque pesou e percebeu que queria ficar. Queria construir vida onde estava, com Laura. E quando disse isso, Laura não sentiu alívio egoísta, sentiu gratidão e também algo mais profundo. Sentiu que mesmo se ele tivesse escolhido ir, ela estaria bem. Não porque não se importava, mas porque tinha aprendido algo fundamental. Tinha aprendido que ela era inteira com ou sem ele, que amor não é sobre posse, é sobre escolha, e que se ele escolhesse ficar, seria porque queria, não porque ela precisava. E essa liberdade mudou tudo. Mudou não apenas o relacionamento, mas a forma como Laura via amor. Não via mais como salvação, não via mais como preenchimento de vazio, via como encontro. Encontro entre duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas, não porque precisam, mas porque querem. E essa diferença era tudo. Bloco 8. 1000 palavras. A prós. 3 anos depois daquela tarde no café onde tudo começou, Laura estava em um lugar que nunca imaginou possível. Não apenas externamente, embora sua vida estivesse estável e plena, mas internamente. Tinha se tornado alguém que conseguia amar sem projetar, que conseguia ver os outros como realmente eram, que conseguia estar em um relacionamento sem perder a si mesma e, principalmente, tinha se tornado alguém que não precisava mais de amor para se sentir completa, porque já era completa. O relacionamento com Daniel continuava, mas tinha evoluído para algo que Laura não sabia que existia. Não era a paixão cega do começo, não era a fusão codependente dos relacionamentos antigos. Era algo muito mais raro. Era amor consciente. Amor onde ambos viam as sombras um do outro e escolhiam amar mesmo assim. Amor onde os conflitos eram oportunidades de crescimento, não motivos de separação. Amor onde podiam ser completamente eles mesmos, sem medo de rejeição. E Laura sabia que isso só era possível porque tinha feito o trabalho. Porque tinha olhado para a sombra, porque tinha parado de projetar, porque tinha integrado as partes rejeitadas. E principalmente, porque tinha parado de buscar nos outros aquilo que só ela podia dar para si mesma. Jung estava certo sobre tudo. Estava certo quando disse que você projeta aquilo que não consegue ver em si mesma. Estava certo quando disse que relacionamentos são espelhos. Estava certo quando disse que até você integrar a sombra, vai continuar atraindo as mesmas pessoas, vivendo os mesmos dramas, sofrendo as mesmas dores. E estava certo quando disse que integração não é sobre se tornar perfeita, é sobre se tornar inteira.
Laura olhava para os 5 relacionamentos anteriores agora com uma perspectiva completamente diferente. Não via mais como erros. Não via mais como tempo perdido. Via como professores. Cada homem tinha sido o espelho perfeito para a sombra que ela precisava integrar naquele momento. Cada dor tinha sido um convite. Um convite para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E ela tinha eventualmente aceito o convite. E isso tinha mudado tudo. E agora Laura queria que outras pessoas soubessem. Queria que soubessem que quando você se apaixona sempre pelo mesmo tipo de pessoa, não é azar. É padrão. É projeção. É sua sombra te mostrando aquilo que você precisa integrar. E que enquanto você não olhar para dentro, vai continuar buscando fora. E vai continuar sofrendo. Porque ninguém pode carregar sua sombra por você. Ninguém pode curar suas feridas por você. Ninguém pode te completar. Você só pode se completar. Laura começou a facilitar grupos de estudo sobre Jung, grupos pequenos, de mulheres que estavam cansadas de repetir padrões, que estavam cansadas de sofrer sempre da mesma forma, que estavam prontas para olhar para dentro. E toda semana Laura via a mesma transformação começando. Via mulheres percebendo suas projeções, reconhecendo suas sombras, começando o trabalho de integração, e isso a enchia de propósito. Porque Laura sabia que sua jornada não tinha sido apenas para ela, tinha sido para que ela pudesse, depois de transformada, iluminar o caminho para outras. Jung dizia que quando você se torna consciente, você serve o coletivo, porque consciência se espalha, não por pregação, mas por presença, por exemplo, por ser prova viva de que transformação é possível. Se você está ouvindo essa história agora, talvez não seja coincidência. Talvez você também esteja repetindo padrões. Talvez você também se apaixone sempre pelo mesmo tipo de pessoa. Talvez você também termine relacionamentos sempre da mesma forma. E se for esse o caso, Laura gostaria que você soubesse algo. Não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre se tornar a pessoa certa, a pessoa inteira, a pessoa que integrou a sombra, a pessoa que não projeta mais. E o caminho não é fácil, não é rápido, não é bonito, é olhar para partes de si mesma que você passou a vida inteira evitando. É reconhecer que aquilo que você odeia nos outros existe em você também. É abraçar aquilo que sempre rejeitou. É se tornar consciente de que você tem sido, inconscientemente, a criadora dos próprios padrões. E essa percepção dói, mas também liberta. Se essa história tocou você, comente aqui. Eu integro minha sombra. Essa simples declaração pode ser o início da sua própria jornada de transformação. Laura fechou o caderno onde anotava reflexões e olhou pela janela. Daniel estava no jardim plantando flores. E Laura sorriu. Não porque tinha encontrado o homem perfeito, mas porque tinha encontrado um homem real, com sombras, com feridas, com imperfeições, e tinha escolhido amá-lo justamente por isso, porque amor real não é sobre perfeição, é sobre verdade, e verdade inclui tudo, a luz e a sombra, o bom e o ruim, o fácil e o difícil. E Laura sabia que a jornada nunca terminaria, que sempre haveria novas camadas de sombra para integrar, novos padrões para reconhecer, novas projeções para retirar. Mas não tinha mais medo, porque sabia que o trabalho era o caminho, e que cada vez que olhava para dentro e encontrava algo que tinha rejeitado, estava se tornando mais inteira, mais verdadeira, mais ela mesma. Jung tinha razão sobre tudo, e Laura era a prova. Prova de que você pode passar 35 anos repetindo os mesmos padrões e ainda assim mudar. Prova de que amor projetado pode se tornar amor real. Prova de que sombra pode ser integrada. Prova de que você não está condenada a repetir. Que você pode, a qualquer momento, escolher olhar para dentro. E quando fizer isso, descobrirá que todos aqueles relacionamentos não eram sobre os outros, eram sobre você, sempre foram. E essa descoberta, por mais dolorosa que seja, é também a mais libertadora. Porque quando você percebe que sempre foi sobre você, percebe também que sempre esteve em suas mãos mudar. Não mudá-los,
mudar você. E quando você muda, tudo muda. Os padrões param de se repetir, as projeções param de acontecer, e pela primeira vez, você consegue amar de verdade, não a própria sombra, mas pessoas reais, com toda a beleza imperfeita que isso significa. Laura levantou e foi até o jardim, e abraçou Daniel, e ele a abraçou de volta. E naquele abraço simples havia algo extraordinário. Havia presença, havia verdade, havia amor consciente. E Laura sabia que tinha valido a pena. Cada dor, cada perda, cada padrão repetido, porque tudo tinha sido preparação. Preparação para esse momento. O momento em que ela finalmente podia amar sem projetar. E esse momento era agora, e seria para sempre. Porque uma vez que você integra a sombra, não há como voltar atrás. Há apenas seguir em frente, cada vez mais inteira, cada vez mais consciente, cada vez mais verdadeira. E essa é a única forma real de amar. E se a história de Laura ressoou com você, há outras jornadas aqui no canal que podem iluminar seu caminho. Se você precisa fechar ciclos, assista A Mulher que Fechou Ciclos com Gratidão. Se você perdeu algo importante, assista A Mulher que Perdeu Tudo em Dezembro e Renasceu em Janeiro. E se você vê coincidências impossíveis acontecendo, assista A Mulher que Seguiu as Sincronicidades e Encontrou Seu Destino. Cada história é uma porta diferente para a mesma jornada. A jornada de se tornar consciente, de integrar a sombra, de viver com verdade. E você pode atravessar quantas portas quiser, porque transformação não tem fim, tem apenas profundidade. Se inscreva no canal para as próximas histórias. Elas chegam quando você precisa. E às vezes isso já é uma sincronicidade.